Na aula de hoje, vamos voltar a falar de gráficos, mas agora no movimento uniformemente variado. Temos três gráficos: gráficos de espaço por tempo, velocidade por tempo, aceleração por tempo, e cada um deles tem as suas propriedades. É isso que veremos nessa aula. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Eu tô aqui em transmissão de conversação com vocês, gente. Tô esperando vocês mandarem coisas para mim, manda mensagem, manda zap, manda no Facebook, criar um grupo da sala de vocês. Cadê? Ninguém manda nem bom dia, boa tarde, boa noite naquele grupo lá, gente. Que é isso? Manda mensagem lá, manda dúvida, tira a foto do exercício que vocês querem aí, coloca lá no grupo. Se ninguém resolver, eu resolvo logo em seguida. A gente tira a foto, resolve por cima, manda para vocês. Não tem problema não, vamos trocar ideia. A gente tem que trocar ideia, principalmente vocês, cara. O melhor jeito de aprender física é conversando, é trocando ideia, é troca de experiência, entendeu? Oh, você fez tal questão? Não fez? Deixa eu ver se você fez, não fiz, entendeu? Vai junto, cara, a gente tá junto, todo mundo junto. Então, vamos manter essa relação mais próxima aí. Vocês têm que movimentar aí, gente. Que é isso, né? Tudo bem? Mas, ó, eu fiz o desabafo com vocês, mas era necessário, eu tenho que fazer mesmo, vocês têm que mandar mensagem para mim. Mas agora, essa aula aí, o que vai ser? Aula um pouco indigesta, eu diria, porque ela é uma aula um pouco mais difícil. Vou mostrar para vocês três gráficos: gráficos do espaço por tempo, gráfico de velocidade por tempo e aceleração por tempo. Cada um desses gráficos tem suas propriedades. São propriedades parecidas com os gráficos de movimento uniforme que a gente viu lá atrás. Para já aqui, pausa o vídeo, vai lá, pega as suas anotações, vê a aula que eu dei para vocês também de gráfico do movimento uniforme, mentaliza isso, relembra as coisas e perceba quais são as diferenças, né? Então, se você notar, eu até havia conversado com vocês em alguns momentos nos últimos dias aí, que a expressão do sorvete e a expressão do bevoate são expressões irmãs. Então, como elas são expressões irmãs, o gráfico delas tem mais ou menos a mesma carinha, tem mais ou menos as mesmas propriedades, salvo algumas diferenças, claro, né? São gráficos diferentes, eles vão levar você em coisas diferentes, mas a construção, o desenho é o mesmo, é uma reta assim, cara. Ou assim, né? Então, assim, pô, aí você já tem alguns pontos, esse ponto aqui é importante, quando você calcula a tangente do ângulo é uma coisa importante também, então percebam essas relações. E aí a gente finaliza a aula falando do gráfico de aceleração por tempo, que é o mais tranquilinho, muito simples, vocês vão ver já já. Bora para a aula. Nessa aula vamos analisar os gráficos de movimento uniformemente variado. Então, muito importante que você se lembre tudo que a gente viu até aqui, não podemos esquecer nada, principalmente da aula de gráficos no movimento uniforme, ela vai ser determinante para nós. Preciso que vocês se lembrem algumas propriedades de lá para que a gente possa trabalhar algumas propriedades parecidas aqui também, tudo bem? Bom, e aí, o que a gente tem agora no movimento uniformemente variado aqui para nós? Temos três variáveis para controlar, né? Quem são essas variáveis que a gente vai controlar? E aí a gente controla elas com a ajuda do tempo. É importante que você sempre tenha isso em mente. O tempo é aquilo que controla. Mas e aí quais são as grandezas que a gente tem para controlar? A gente pode controlar o espaço, a gente pode controlar a velocidade e agora apareceu uma terceira coisa aí que é a aceleração. Então o que é importante você perceber? Que esses três caras, o espaço, a velocidade e a aceleração, com o auxílio do tempo eu vou montar gráficos, tá? Então são esses os pontos principais que a gente tem que saber. Então são o espaço, depois a gente tem também a nossa querida velocidade e por fim a nossa aceleração. Ó, assim como as aulas passadas, gente, é importante, escrevam isso comigo, até por isso que eu estou fazendo com vocês de forma escrita, as outras matérias, as outras aulas eu estou fazendo isso com apresentação, mas com vocês eu acho que a gente tem que ir um pouco mais devagar, escrevendo juntos, construindo juntos, então vamos fazer isso tudo juntos, beleza? Vamos analisar agora o gráfico de espaço por tempo, o gráfico de espaço por tempo. Vou até escrever aqui, ó, o gráfico de espaço por tempo. Cara, esse gráfico aqui, antes de desenhar o gráfico, a primeira coisa que você tem que lembrar é: estamos no movimento uniformemente variado. Qual que é a expressão que a gente tem de espaço em função de tempo? Você lembra dela? Lembra? Era o famoso sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A por 2 vezes o nosso querido tempo ao quadrado. O que você tem que perceber aqui, cara? Isso aqui, ó. Isso aqui que é o tchan para nós. Por quê? Esse gráfico, né, vai ser de uma equação de segundo grau. É isso que a gente percebeu a partir daqui, né? Ó, isso aqui mostra para a gente que isso aqui é uma equação
de segundo grau. E aí como é que é o gráfico dela? De segundo grau. Como é que é o gráfico dela? O gráfico dela vai ser uma parábola. Todo mundo se lembra disso, gente? A matemática vai fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais complexo disso aqui, mas ao mesmo tempo a gente já consegue conversar sobre algumas coisas. Vou construir o gráfico aqui com vocês, construam comigo também, tá? Muito importante todos esses desenhos que a gente faça juntos, tá? Aí, gente, eu dei uma exagerada aqui, coloquei o gráfico bem grandão mesmo para a gente discutir sobre as coisas que estão aparecendo aqui. Então eu tenho aqui espaço por tempo. Isso aqui, se for sistema internacional, vai ser metro. Se for sistema internacional, isso aqui vai ser segundo. Aí, gente, o que você tem que perceber, né? Como é que esse gráfico é? A gente vai ter duas caras para esse gráfico, né? Ou esse gráfico vai ser assim, uma parábola com a concavidade para baixo, ou ainda a gente vai ter esse gráfico com uma concavidade apontando para cima, né? Vai ser um gráfico mais ou menos assim, se o Parkinson me permitir. Pronto. É quase isso, tá? E aí, claro, né, esse gráfico tem várias informações importantes. Então, por exemplo, esse ponto aqui para nós é muito importante. Por quê? É o espaço inicial. É uma informação que já vinha lá do gráfico do movimento uniforme, do espaço por tempo, tá? Quando você pega o ponto do gráfico que toca o eixo Y, não pode esquecer que esse eixo aqui é o eixo Y, você tinha ali o espaço inicial. Aqui é a mesma coisa, tá? Esse ponto aqui que está sendo tocado o eixo Y é o espaço inicial, tá? Outros valores importantes para nós aqui, isso aqui eu vou chamar de tempo 1, ou seja, isso aqui é uma equação de segundo grau. Para você resolver essa equação de segundo grau, obrigatoriamente você vai ter aí, deixa eu mudar de cor, obrigatoriamente você vai ter aqui dois valores de tempo, né? Você tem o T1 e você tem o T2 também. E o que esses caras são? Esses caras são as soluções dessa equação de segundo grau, né? Dessa equação de segundo grau. Ela possui soluções. Então, quais são as soluções? A gente tem que achar, a gente tem que buscar. Isso tudo demora, isso tudo tem um certo tempo para você se acostumar por isso. Inclusive, teve questões que eu fiz com vocês que eu até resolvi por soma e produto. Vocês lembram disso? Ó, esse ponto aqui é a segunda raiz, é o segundo tempo do nosso gráfico aqui, tá? O que isso aqui quer dizer também? Esse T1 e esse T2, eles acontecem exatamente quando o espaço é igual a zero. Fizemos questão disso também. Importante ser orientar todas as coisas que a gente conversou até agora, tá? Outro ponto muito importante também aqui é esse ponto aqui embaixo, tá? Ó. Esse pontinho aqui, ele é fantástico. Ele tem várias informações, tá? Esse ponto aqui é um ponto em que a velocidade vai ser obrigatoriamente igual a zero, tá? Naquele ponto lá, a velocidade tem que ser igual a zero, tudo bem? E aí outra coisa que é importante você notar também é que isso aqui vai ser o tempo, né? Vai ser um tempo intermediário. Eu vou até colocar aqui, ó, um tempo médio. Ele vai ser o T1 mais o T2 dividido por 2. Não sei como é que você está em relação a gráficos, né? Mas isso aqui a gente chamava de x do vértice, tá? O ponto do x do vértice, isso aqui eu chamei de x de t do vértice, é a mesma coisa, tá? Mas isso aí vai dar para nós informações importantes. Por quê, tá? O que está acontecendo? O que você tem que perceber? Deixa eu mudar um pouco de cor, pegar esse rosinho aqui, vai ser bem para destacar bem. Então, ó, o movimento ele é todo dado no eixo Y, é todo dado no S, no espaço. Né? Então o que está acontecendo com esse objeto aí? Ele começa aqui em cima, ele vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, com a velocidade sempre diminuindo, com a velocidade sempre diminuindo. Quando ele chega nesse ponto aqui, o que acontece com ele? Ele para. Já conversamos sobre isso, né? Inversão do sentido do movimento. É isso que está acontecendo aqui. E aí, quando ele para aqui, agora ele vai começar a subir. Ele vai começar a subir. Olha o gráfico. Para onde o gráfico está indo aqui? Está subindo. Então aqui ele vai começar a subir também. Entenderam? Por isso que a gente tem certeza que nesse ponto aqui, ele para. Tá? Então é uma informação muito importante. Vocês têm que saber esses pontos desse gráfico aí. Tranquilo, gente? Pegou? São informações pertinentes. Tem mais algumas aí, mas à medida que isso aparecendo, eu vou conversando mais com vocês. Vamos falar agora sobre o gráfico de velocidade por tempo? Bora? Agora, então, temos o gráfico de velocidade por tempo, tá? Ó, gente, faz comigo aí, hein? Vocês têm que construir isso aqui tudo comigo, cara. Tem que fazer comigo. Bom, falando do gráfico de velocidade por tempo, o que a gente sabe desse gráfico aí? Só mudar de cor para deixar pronto aqui. A gente sabe que qual que é a expressão que rege esse movimento? Era a expressão do V igual a V0 mais A vezes T. Diferente do caso anterior, isso aqui é uma equação de quê? Qual que é o gráfico dela? Né? Vamos destacar isso aqui. É uma equação de primeiro grau. E aí como é que é o gráfico dela? Né? É uma reta, não é mais uma parábola como foi na situação passada. Então, mais uma vez, né, você tem controle da velocidade em função do tempo. Só que nesse caso aqui, gente, vocês não podem esquecer, né? Que movimento nós estamos? Estamos
no movimento uniformemente variado. O que acontece com a velocidade? A velocidade ela é sempre diferente de constante. Então, vamos construir esses gráficos juntos para a gente conversar um pouco melhor. Então, ó, o gráfico aqui é velocidade em função do nosso querido tempo. Vou construir aqui com vocês. Se for sistema internacional, as unidades são sempre essas, né? Aqui vai ficar velocidade metro por segundo. Aqui vai ser tempo, sistema internacional vai ser segundo. Aí, gente, você tem dois tipos de gráfico aqui, isso que eu quero discutir com vocês agora, né? Por quê? Esse gráfico ele pode ser tanto uma reta ascendente, quanto ele pode ser uma reta decrescente. Ele pode ser um gráfico assim. Vocês lembram que o movimento que é esse? Ó, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade vem para cá, vai diminuindo. Então, isso aqui é um gráfico de movimento que nós chamamos de retardado, né? Só que eu quero discutir com vocês nesse ponto da matéria é o gráfico de movimento acelerado, uniformemente acelerado, né? Um gráfico assim, então percebam que aqui a gente vai ter sempre valores de velocidade, né? Isso aqui seria a velocidade inicial, então esse ponto aqui é um ponto importante para nós, de uma propriedade, né? Já está te falando aqui quanto vale a velocidade inicial nesse ponto, tá? E aí outra coisa que você tem que perceber também é o que está acontecendo aqui em cima. Esse ponto aqui em cima para nós vai ser a nossa velocidade final, tá? Então isso aqui é a velocidade final para nós, beleza, gente? Outra coisa muito importante também que a gente tem que perceber é aquela história, né? Aqui, ó, pode parecer que não, mas a gente sabe que tem aqui um triângulo sendo formado aqui. E aí, esse triângulo, como vocês já devem se lembrar, tem coisa muito importante para nós. Então, o que você lembra disso aqui, ó? Esse θ aqui, né? Lembra disso? Vou até deixar de rosa aqui. O que a gente encontra calculando a tangente de θ aqui? A tangente de θ vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso aqui, você sabe que isso vai ser ΔV por ΔT. Só estou relembrando vocês, né? Percebam que esse cateto aqui é o ΔV, esse cateto aqui é o ΔT, né? Ele vai encontrar aqui embaixo, tem um valor de tempo aqui. E aí, cara, o que você percebe? Né? Que isso aqui tudo vai ser igual à aceleração. Então, claro, né? Isso aqui é uma propriedade desse gráfico, tá? É uma propriedade desse gráfico, você tem que saber disso, tá? A tangente vai ser igual à aceleração. Beleza aí, gente? Tranquilo isso? Como é que vocês estão? Estão relembrando? Estão gostando disso aí? Tá beleza mesmo? Então tá. Aí, outra coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem que saber desse gráfico aqui, que inclusive a gente começou essa matéria falando exatamente sobre isso, né? O que a gente conversou sobre esse gráfico aqui foi como eu deduzi com vocês a forma do sorvetão. Vocês lembram disso? Toda vez que você tem um gráfico de velocidade por tempo, o que você sabe sobre a área? O que você sabe sobre a área? A área tem que ser exatamente igual ao nosso ΔS. Então, outra coisa muito importante, você não pode esquecer, é que a área desse cara aqui é igual o ΔS, tá? Você não pode esquecer. Aí a questão passa a ser agora como é que a gente calcula essa área. Então percebam que essa área, eu vou desenhar, mas depois eu vou apagar, tá? Vai ser isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é a nossa área. Lembrem-se que isso é um trapézio, né? Na aula passada ele estava assim, a gente virou ele, depois calculamos, né? Então, cara, é importante você saber isso. Eu não vou calcular a área de novo desse trapézio porque eu fiz na primeira aula de movimento uniformemente variado com vocês. Chegamos, deduzimos a equação do sorvetão. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui, para finalizar esse lindo gráfico aqui, o que você tem que saber? Duas coisas, né? Primeiro, a tangente do ângulo aqui para nós vai nos falar quanto vale a aceleração. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante, está destacado aqui também, área. A área desse gráfico, velocidade por tempo, é o ΔS, é a distância, é o deslocamento. Você não pode esquecer disso. Pegou? Tá lembrando comigo, gente? Tá? Então assim, eu estou relembrando com vocês algumas coisas, mas também estou passando algumas coisas novas. Espero que vocês estejam entendendo. Tudo bem? Manda dúvida para mim. Manda dúvida. Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo, tá? Beleza? Pegou? Esse gráfico aqui, muito importante para nós. E aí, vamos fechar? Fazer o último gráfico, gráfico de aceleração por tempo. Aceleração por tempo. Esse é o nosso último gráfico. Ó, o que você tem que lembrar, cara? Que movimento que a gente está? Estamos no movimento uniformemente variado. O que a aceleração é?
A aceleração vai ser sempre constante. Você não pode esquecer disso, cara. A aceleração vai ter sempre o mesmo valor. Por isso que esse movimento chama-se movimento uniformemente variado, porque ele tem uma variação uniforme. Quem dá essa variação uniforme é a aceleração. Outra coisa que é interessante você lembrar também, não pode esquecer disso, né, é que essa aceleração, vou dar um exemplo da gravidade, né, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso aqui quer dizer? Né? Que isso aqui, essa aceleração é igual a 10 metros por segundo, por segundo. Então, aqui a gente consegue montar uma regrinha de 3. A cada 1 segundo, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta ou diminui 10 metros por segundo. Tudo bem? Importante você ter isso aqui. Fizemos uma questão que eu fiz isso aqui de cabeça com vocês e a gente resolveu a questão. Um item, né, de uma questão que a gente fez nas últimas aulas. Mas e aí, o gráfico, né? Cara, você vai falar do gráfico? Vamos falar do gráfico sim, gente. Deixa eu construir isso aqui para vocês. Então, aqui. Gráfico de aceleração por tempo. Como é que ele vai ser? Como é que a aceleração é? A aceleração é constante. Então, como é que vai ser esse gráfico? Vai ser uma reta. Vai ser uma reta igualzinho era a reta do gráfico do movimento uniforme. Lembra como é que era o gráfico da velocidade por tempo do movimento uniforme? A velocidade é constante. Como é que era o gráfico? Era uma reta igualzinho esse cara aqui. Ó. Então, a nossa aceleração sempre vai ser isso aqui. Sempre constante, nunca muda, vai ser sempre desse jeito aqui, tá? Coisas importantes que você tem que saber, claro, isso aqui é a aceleração, provavelmente vai ser metro por segundo ao quadrado, e aqui, claro, vai ser tempo, né? Então, o tempo vai ser em segundos. Deixa eu tirar isso aqui também, tá atrapalhando a gente, né? E aí, esse gráfico tem alguma propriedade? Claro, né, cara? Todo gráfico tem propriedade. Vou fazer isso aqui de vermelho pra gente. Cadê aqui? E aí, ó, esse gráfico aqui, cara, ele tem uma propriedade muito importante. Acho que assim vai ficar melhor. Essa área aqui é uma área importante para a gente também. Deixa eu dar uma pintada nela para deixar mais bonitinho. Ó, essa área toda aqui, gente, o que você tem que saber dela? O que a gente faz com essa área aí? Vamos pensar uma coisa antes. Eu tenho lá, deixa eu ver, de preto aqui. A aceleração. Como é que a gente calcula a aceleração? A aceleração é ΔV dividido por ΔT. Tá, então se eu passar o tempo multiplicando, eu sei que a variação da velocidade vai ser igual à aceleração vezes o tempo. Muito bem. O que você tem que perceber? Olha esse gráfico. A aceleração por tempo, se eu multiplicar, se eu calcular essa área que eu brinquei aqui com vocês, o que você está fazendo? Você está multiplicando exatamente a aceleração vezes tempo. Então, esse gráfico aqui, ele tem uma propriedade também, tá? A área desse gráfico aqui é numericamente igual à variação da velocidade. Então, outra informação muito importante, você não pode esquecer disso aqui também, tá? Ó, eu já vi várias questões aparecendo por aí de vestibular, ou mesmo no material da galera aí, falando sobre isso. Geralmente a gente esquece, tá? Que a aceleração por tempo, a propriedade do gráfico é a área que é igual à velocidade. Pegou, gente? Ó, então vamos recapitular todas as coisas aqui antes da gente fechar essa aula. Estamos chegando nos finalmente aqui. 3 gráficos. Espaço por tempo. Como é que era o espaço por tempo? Era sorvetão, equação de segundo grau. Como é que é o gráfico? É uma parábola, né? Ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Tem que saber disso aí, conversamos algumas coisas, alguns pontos muito importantes. Logo depois, o que a gente viu? Velocidade por tempo, né? Era um gráfico assim ou um gráfico assim. Se for assim, retardado. Se for assim, acelerado. A área, não importa, né, se é retardado ou acelerado, a área abaixo dessa curva vai ser sempre para nós o ΔS. Muito importante você mentalizar isso. E aí fechamos agora com esse gráfico aí de aceleração por tempo. Propriedade dele, se você calcular a área, você está calculando a variação da velocidade. Fechou? Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.